Capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Marcos. Marcos 7, nós vamos ler os primeiros 8 versículos, 7 do 1 ao 8, do Evangelho de Marcos, algo que o Senhor deseja nos revelar nesta manhã, aliás, o algo essencial, né? Aquilo que somos nós diante dEle, tudo aquilo que o Senhor espera em nós, e ver em nós, em nome de Jesus. A gente diz que o Senhor quer ver em nós tanta coisa, mas tem algumas coisas que importam demais. Por isso, Marcos 7, verso 1, diz assim: Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradução dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais quais lavar os copos, lavar os jarros, as vasilhas de metais, etc. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Amém? Senta no teu lugar para um momento de receber do Senhor uma reflexão em nome de Jesus. Porque a gente vive num mundo cada vez mais dominado pela imagem. Não sei como é que você vê isso. Eu lembrei ontem que até os 7 anos de idade, na minha vida não tinha luz elétrica. A gente é mais antigo, até os 7 anos de idade não tinha luz elétrica na minha vida. Não tinha, por exemplo, nenhum tipo de tela. Inventaram a tal da fotografia, aliás, no final do século XVIII, inventaram o cinema. E aí, depois disso, as pessoas podiam sair de casa para ir no cinema assistir uma telona. Era legal. Mas depois, inventaram a TV. E além de ir a um lugar assistir uma telona, a tela invadiu as casas, né? Mas também inventaram os computadores, que aí invadiram os quartos. E depois que inventaram os notebooks, qualquer lugar da casa foi invadido pelas telas. E aí, depois que inventaram atualmente o tal dos smartphones, as telas invadiram os nossos bolsos. E assim, depois, inventaram um ser humano, que segundo estão dizendo por aí, está com uma dificuldadezinha de raciocinar, porque com tanta tela está hipnotizado e está com dificuldade de pensar. E aí, eu digo para vocês que nós vivemos o reinado da imagem. A consequência disso é que as pessoas estão reduzindo as suas vidas a aparências. E eu quero hoje pensar um pouco com isso. Aparência não só física, mas a aparência em termos de status social, a aparência de bens materiais, se tornou um fator determinante, inclusive, como as pessoas se relacionam, como elas avaliam umas às outras, e até como as pessoas tomam as suas decisões. Isso é que influencia. Em outras palavras, a ênfase é na embalagem, porque ela é mais importante do que o conteúdo do pacote. É o que está por fora. A aparência é mais importante do que a essência. Ou o que aparenta importa mais do que a verdade. E aí eu quero dizer para você que isso não é bom. O momento é delicado, porque o foco apenas na aparência, estar voltado apenas pelo que vai no exterior, leva a uma perda de contato com a realidade e com o valor de outras dimensões que são fundamentais para a vida. Estou falando aqui do mundo que a gente vive, do momento que a gente vive, que é delicado.
E a gente precisa se apossar disso para entender o que o Evangelho tem para as nossas vidas. Eu li demais, na minha formação, um sociólogo, um filósofo chamado, ele é polonês, Zygmunt Bauman, e ele um dia brincando com o tal do Descartes, lá fala sobre como nós existimos nesse mundo que ele chamou de tenebroso. Ele diz, é um mundo tenebroso. Por quê? É preciso, sobretudo, aparecer. Acima de tudo, é preciso propagandear-se, fazer propaganda de si mesmo. E aí ele brincou, eu apareço, logo eu existo. Quem não está presente nas redes sociais é tão importante quanto uma esponja. É um sujeito paupérrimo, possivelmente é um eremita, é um ninguém. E aí eu pensei, eu mesmo, por exemplo. As pessoas são convencidas a associar felicidade com bens materiais, buscando com isso consumir incessantemente para tentar aparecer ou ostentar diante dos outros. Quer dizer, isso é uma realidade. As pessoas estão 24 horas por dia expostas a imagens e a mensagens que promovem padrões de beleza, padrões de sucesso, e todo mundo enfatizando excessivamente a aparência, a forma como as coisas vão ser percebidas externamente, em detrimento de outros valores que, queria dizer para você, coisas mais profundas da nossa vida que ficam esquecidas. Veja na internet, por exemplo, o culto que ela promove à beleza, é um negócio louco, valorizando excessivamente a aparência, ou a busca por status e reconhecimento através dos bens materiais, tudo coisas que estão do lado de fora de nós. É o tempo todo isso, inventar um mundo baseado somente naquilo que os olhos veem, naquilo que aparenta, e por isso a aparência, né? E isso tudo, querido, com isso tudo, a ética, por exemplo, não dá engajamento, né? A essência não dá curtidas, profundidades não dão compartilhamento. E aí, presta atenção, todos querem superficialidade, né? É todo mundo no raso, é todo mundo e todo tipo de... pelos likes a gente faz qualquer coisa, é um monte de tipo de postagem, porque o importa não é o ser, mas é o aparecer a qualquer custo. Eu estou só dando um traço aqui desse mundo. Isso é um desequilíbrio. Essa valorização exclusiva da aparência impede que as pessoas pensem na importância de outros valores fundamentais, tal como caráter, inteligência, tal como empatia, autenticidade, enfim. O mundo está enterrado nessa casca exterior, em que a aparência está acima de tudo, mas está deixando de lado o conteúdo. Será que não precisa de algo mais profundo nisso? Agora, você sabe, o maior problema disso tudo, dessa constatação, é que a relação que nós temos que ter com Deus jamais se dará, jamais limitada por aparências vistosas. Nunca. Por quê? Sabe por quê? Porque o ser humano vê por fora, mas Deus vê lá dentro. Os olhos de Deus é diferente. O ser humano enxerga o exterior, Deus conhece o nosso interior. O ser humano enxerga a ação, o Senhor enxerga a intenção. O ser humano se contenta com a superficialidade, Jesus conhece a nossa profundidade. E aqui eu quero trazer um problema para você. A superficialidade jamais vai convencer Jesus. Ele nos conhece no mais íntimo, lá dentro de cada um de nós. Jesus não se contenta com a aparência. Jesus conhece a nossa essência, o nosso caráter, aquilo que nós somos feitos. E por isso, eu digo que esse mundo governado pela aparência, para nós, é um problemaço. É um problema enorme. E eu quero pensar nisso. As pessoas acham que conseguem se achegar a Deus pelo que aparenta, só que segundo o evangelho que nós lemos junto hoje aqui, não vão. Não vão. Veja o momento, e por que eu estou dizendo tudo isso? Presta atenção, nós lemos aqui que Jesus continuou, ele voltou de todo aquele momento, depois que mataram João Batista, ele se retirou e alimentou aquela multidão, ele voltou e continuou a obra que ele estava fazendo. Ele continua o que ele tem. E nós lemos esse momento aqui, o Evangelho diz que porque Jesus estava fazendo a obra, lá de Jerusalém, lá do sul, onde estava o templo, onde estava toda, o governo religioso do país, fizeram uma comitiva, juntaram um povo
uma comitiva de entendidos das Escrituras e mandaram lá para Galiléia para observar Jesus e ver se por acaso ele não estava cometendo uma falha. Eles queriam saber. Então imagina montar uma comitiva para ir lá avaliar o que Jesus estava fazendo. Veja, Jesus está com os seus discípulos, provavelmente em roda de uma mesa, numa casa, e os fariseus e os mestres da lei reuniram-se. O texto diz, reuniram-se onde Jesus estava. Quer dizer, eles chegaram lá e começaram a ver todo o contexto, a entender tudo. Eles foram lá fazer uma auditoria. Eu acho que uma auditoria. E vindo tudo, eles questionaram Jesus, porque alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras. Porque eles não cumpriam as obrigações rituais religiosas de purificação. Esse é o texto que nós lemos, eu quero que você entenda. Por quê? Porque eles não lavavam as mãos antes de comer. Não por higiene, porque por higiene não tem problema. Aliás, a lei lá atrás foi criada por higiene. Mas aqui é por obrigações doutrinárias da religião do então. Esse é o questionamento. E Marcos explica, com todo cuidado, que os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar. E aqui o texto não é não só as mãos, mas os punhos e até o cotovelo, diz no grego. Eles lavavam tudo aqui e tal, era uma coisa, e era um ritual religioso, apegando-se assim à tradição dos anciãos, dos antigos. Quando eles chegavam da rua, do mercado ou da praça, então eles não comiam sem antes se lavarem. E assim, o texto diz que eles observavam muitas outras tradições, porque vão comer, então lava o copo, mas já está limpo, não, tem que lavar. Quer dizer, lavam os jarros, mas está limpo, não, lavam as vasilhas de metal, porque não é por causa de higiene, mas porque é um ritual para cumprir uma obrigação religiosa. Entenda o contexto aqui. Eles olham tudo ali na casa mesmo, os discípulos de Jesus, e eles dizem, Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos e comem o pão, o alimento, com as mãos impuras? E aí, se você está nessa casa comigo pensando, ó Jesus, ele fica irritado, porque ele responde assim, na lata, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Não está elogiando, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. Em vão me adoram, porque os seus ensinamentos não passam de preceitos, regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, e se apegam à tradição dos homens. E essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Agora eu quero que você observe comigo bem este momento, queridos, porque os fariseus e os escribas aqui olharam o lugar, olharam tudo e se apegaram com o que estava do lado de fora. Mas Jesus não, Jesus olha para aquilo que vai lá dentro. Jesus está interessado em outra coisa, e por isso eu já adianto a você, que achar que vai se aproximar do Senhor com essa mentalidade dominada pelas aparências é uma roubada. Isso não funciona com Deus. Percebe o problemão que nós temos aqui como crentes? Não funciona. Então o testemunho do Evangelho aqui, como sempre, é muito pontual. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é atemporal. E assim ela vem para nos ajudar. Esse mundo que eu vou no do Balma aqui é um mundo tenebroso. É um momento difícil, porque hoje em dia, possivelmente, esse grande dilema e o problema desse negócio chamado religião, que todos nós gostamos. Observe bem como andam as religiões por aí, com templos cada vez mais imponentes, com estruturas, mas aceitando diminuir a fé a práticas exteriores, cheias de crentes que é da boca para fora, e de evangelho mesmo, que é o que interessa para Deus, está difícil encontrar, sim ou não? Eu preciso fazer uma crítica, uma meia-culpa nossa, porque não anda difícil você encontrar cultos vazios, que para existir precisa de espetáculos de luzes, e glamour, e muito, entendeu? As palavras são tão ocas, que como nós ouvimos aqui quarta-feira, parece uma bola de sabão. O vento leva, não consegue transformar a vida de ninguém. Tudo acontece por uma rotina, porque não sei o quê, esvazia-se o sentido da vida. Por quê? Porque a relação com Deus se baseia em aparências, e ninguém está nem aí com o compromisso com o outro, com o sofrimento do outro, e todo mundo tentando, mas no fundo está longe desse Deus que é revelado em Jesus Cristo, das atitudes que Jesus espera de nós.
E nós temos que fazer essa meia-culpa. E veja, esse não é um problema do judaísmo, não é um problema de qualquer altruísmo, esse é um problema de um sistema religioso. Não é católico, é evangélico, é um sistema, é um negócio chamado religião. Pode ser qualquer outra. E é por isso que eu digo para você, você não veio aqui hoje de manhã porque você tem uma religião. Você veio aqui hoje de manhã porque você precisa do evangelho conduzindo os seus dias, os seus passos. Você, eu e você, precisamos do evangelho para nos mantermos juntinhos do Senhor, principalmente nesse tempo frio. O nosso coração tem que ser aquecido e é a presença de Deus que vai nos aquecer. E para isso nós precisamos do evangelho. E é por isso que eu preciso dizer algumas coisas para você. Você entendeu aqui o contexto de Jesus? Entendeu o momento? Eu preciso dizer algumas coisas com você, pensar aqui, porque é muito importante isso aqui que nós ouvimos, essa revelação, porque tem coisas aqui que incomodaram o Senhor. Tem coisa aqui que deixou Jesus contrariado. Ele não gostou nada. E eu quero pensar no quê? E eu vou dizer 3 coisas aqui fundamentais que deixaram Jesus na contramão ou a contragosto, e eu quero para isso me focar, porque nós estamos aqui para ter o Senhor conosco, para ter Ele cada vez mais perto, para adorá-lo de verdade, para receber o Senhor no nosso meio, ou em nós, e sermos aquilo que Ele espera. E eu vou dizer para você a primeira coisa, que eu entendo, que incomodou Jesus aqui, e que nós precisamos ficar atentos nessa leitura, é que palavras sem ação não geram vida. Aqui está algo que Jesus olhou e ficou um porreta de bravo. Palavras sem ação não geram vida. E eu estou dizendo isso porque diante de um sistema religioso excludente, cheio de preocupações exteriores, Jesus respondeu aquilo no verso 6, dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, ele diz. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui é um problema. Aliás, a palavra hipócrita aqui já revela um fundo da questão principal, um fundo problemático, porque hipócrita é uma pessoa que representa um papel que não é. Nesse contexto antigo, o teatro, por exemplo, colocava uma máscara, então você olhava e via uma máscara, e não quem ela que estava por trás da máscara. Isso aqui o hipócrita aqui é um ator que representa um papel para os outros verem, é isso que Jesus está falando sobre esses religiosos. Agora veja, Jesus volta em Isaías, no momento em que Deus está profundamente contrariado com a religião de Israel, e Deus fala sobre lábios muito pertos, o povo honra a Deus com os seus lábios, mas só com os lábios, porque era um discurso sem nenhuma prática, e se os lábios estavam perto, o coração estava longe de Deus. Sabe você ficar falando, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, e falando, mas aqui dentro não tem aquilo que Deus espera. Aqui está uma questão. A questão de Jesus sobre o povo preocupado só com a aparência é que palavras sem ação não geram vida. E assim, eles pregavam com os lábios, mas só isso não aproxima ninguém de Deus, porque para se aproximar de Deus é necessário muito mais do que falar, mas viver aquilo que se fala. Aqui está o incômodo de Jesus daqueles homens. Porque da mesma forma, queridos, em nome de Jesus, nós que ouvimos a palavra, precisamos entender a palavra, ela precisa entrar pelos nossos ouvidos, mas ela precisa ser compreendida pela nossa mente, e ela vai, mas não só, nós precisamos nos submeter a ela, e não deixar que fique apenas na compreensão, mas permitir que ela entre em nós e nos incomode, que a palavra nos constranja, que a palavra nos... Sabe aquela coisa das vísceras, que mexam conosco, que a palavra transforma o nosso coração, porque assim nós vamos sair e vamos praticar. Ouvi, entendi, glória a Deus, aleluia. Mas se ela não entrar aqui dentro de nós e causar algo no nosso interior, vai ficar no aleluia. A palavra é fonte de vida, mas para gerar vida não é só ouvir. Não é só dizer com os lábios, ou entender, mas é reter a palavra com o coração, disposto a viver aquilo que ouviu e entendeu. A palavra tem que se tornar ação, a gente tem que agir, senão é uma palavra inútil. E tudo que a palavra de Deus não é inútil. Mas ela se torna inútil quando ela fica no ouvido, na mente, ela não desce para o coração e ela transforma a nossa vida. Palavras sem ação não geram vida. Deus disse através de Isaías, versos 7 e 8, isso tudo é em vão
vocês me adoram. O culto de vocês é em vão, porque seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por seres humanos. Vocês negligenciam a palavra, os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Aqui está uma questão importante. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender, para enfrentar esse mundo de aparências, é que fé só tem sentido quando a fé é materializada em atitudes, em gestos e em decisão. Senão ela é uma fé morta. Compreende isso? Não foi o que o Tiago disse? O que Tiago ensinou? Capítulo 2, versículo 17. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Ela não serve para nada. Está escrito na sua Bíblia isso, ou está na minha? Quando eu li, eu falei, Jesus, está na sua Bíblia, está escrito? A fé que não se traduz em algo que você faz, ela é morta, ela não serve para absolutamente nada. Queridos, em nome de Jesus. E não é só a fé, mas é também a palavra que gera, que produz a fé, né? A palavra precisa ser viva, e ela será quando quem fala não sejam somente as palavras, mas as ações que surgem em obediência à palavra. O que precisa falar na minha e na tua vida é o que a gente faz, porque nós ouvimos a palavra e obedecemos. Você compreende isso, sim ou não? Por isso, palavras que não geram ação, não geram vidas. Palavras que não agem, não geram vidas. Portanto, diante desse mundo que nos vem de um projeto assim magético de aparências, nós precisamos responder a isso, nós precisamos dar resposta a isso. E eu queria dizer para você, nós não podemos nos render a esse negócio de casca sem conteúdo. Nós não, nós somos o povo de Deus. Casca sem conteúdo não serve para nós. E para isso, que nossas ações falem por nós, em nome de Jesus, amém, queridos? Que não a nossa religião, que não a nossa placa, a nossa denominação, mas que nossas ações falem para o mundo quem somos nós. Aquilo que nós fazemos, meu irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos não só falar, mas agir. Afinal, palavras sem ação não geram vida. E tudo que Deus tem e quer fazer é criar e preservar a vida. Através do quê? Da palavra. A palavra é a fonte geradora de vida. Nossa irmã Paloma leu aqui, aliás, de uma maneira legal. Tiago 1:22 diz o quê? Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a vocês mesmos. Percebe que tem uma vivência aqui que importa para o Senhor? Porque nós temos que praticar. Temos. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque, segundo Tiago, a palavra é capaz de nos salvar. E ela vai nos salvar quando? Quando a gente ouve? Não. Também ouve, mas não só. Mas quando ela entra no nosso coração e muda o nosso interior, aí ela nos salva, em nome de Jesus. Amém? Aí ela é poder de Deus para nos salvar, como diz o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção. Ninguém consegue se aproximar de Deus de qualquer jeito. Porque Ele disse que se for só da boca para fora, seria em vão a nossa adoração. Se nós louvamos porque nós somos evangélicos, é em vão a nossa adoração. E por isso nós sabemos que nós não vamos nos aproximar de Deus pela aparência de um religioso, aparência de... Não, nós vamos pela disposição de viver tudo aquilo que Ele tem ensinado na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Primeira medida importante demais para aquele povo que quer realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas eu quero dizer para você, tem coisas aqui nesse momento do Evangelho que incomodaram o Senhor, e eu quero aprender com isso. E a outra coisa que eu queria dizer para você, que é importante, que tem que estar no nosso coração, que eu vejo nesse incômodo de Jesus, é que para Jesus o que importa é o princípio da interioridade. Eu quero te explicar isso. O que importa de verdade, se importa é porque é importante, é esse princípio da interioridade. E eu quero que você observe um pouco mais a resposta dele contrariada com aqueles religiosos preocupados com a aparência. E Jesus usa Isaías para dizer que esse povo me honra com os lábios, mas o quê? Mas o seu coração está longe de mim. O que significa isso? Veja, eu penso que não existe e nunca existirá uma religião capaz de conter todo Jesus assim, sabe? Não dá. Você sabe por que não dá? Porque religião cria os seus costumes, religião cria as suas doutrinas, as suas normas, as suas leis. E o que é ser religioso? Ser religioso é seguir os princípios da religião. Isso é ser religioso. Mas Jesus não é nada disso. Jesus é diferente de seguir algum conjunto de normas. Porque Jesus é o quê? Jesus é a possibilidade de viver Deus na interioridade de cada ser humano. É aqui dentro que o negócio funciona. Leia o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aquilo é um tapa na cara do sistema religioso, porque Jesus falou, vocês são bons de... O judaísmo é um negócio cheio de badulaques, de preceitos e de rituais, vocês são cheios de coisa, mas e aqui dentro, como é que anda aí?
problema de Jesus é essa coisa, o que importa é esse princípio da interioridade. Porque para Jesus o negócio não é com o exterior, mas é com o coração. É com o que vai dentro de nós. Aqui está o que mais importa para o Senhor. Mas adianta Jesus, e aliás, nós talvez vamos ler isso para frente, ou semana que vem, que o que mancha uma pessoa é o que sai de dentro dela. Não é nada que alguém de fora possa fazer, não é nada que ela, o que só ela pode manchar a si mesma. Só ela, porque sai. Ser humano é um ser que tem um coração, de onde pode brotar o bem, onde pode botar a verdade, o amor, mas também pode botar o mal, o ódio, a intolerância, de dentro de nós. Essa é o que mais importa. Ser humano é um ser interior. Não é só essa casca que estão dizendo. Não é esse corpício belo, não. Tem coisas aqui dentro que importam para o Senhor, que pode ser desenvolvido de uma forma criativa, mas também muito destrutiva. Isso que vai dentro de nós. Você entende isso? Isso é muito importante. Desculpa se não é a palavra das galáxias para quem quer ser, mas é que precisa ser dito, porque Jesus está incomodado. Essa talvez seja a grande revelação quando o assunto é Jesus Cristo, porque em Jesus Deus quer salvar a todos e todas, mas salvação só acontece a partir de uma verdadeira interioridade. Nós temos que viver Jesus aqui dentro de nós, não é na nossa roupa, de gravata, de Bíblia para dobrar, não é isso, se dentro de nós não tiver aquilo que Ele quer ver. Salvação em Jesus tem a ver com o que acontece no nosso interior, e não na nossa aparência religiosa, em nome de Jesus, amém? Isso é tão importante. O que leva o ser humano a tomar decisões é um negócio chamado coração. Precisa entender o que é coração aqui, não é só aquilo que bombeia, porque ele ouve, pensa no que ouviu, mas precisa aceitar dentro de si para que vire uma ação. A gente fala um caminho que assim, ouve pelo ouvido, passa pelo cérebro, entende, mas se não descer aqui, não vira uma vontade e você não faz. Então o coração é essa coisa, na Bíblia é isso. Por isso que eu li semana passada com você, Ezequiel, dizendo que se aqui dentro tem um coração duro igual a pedra, precisa fazer o quê? Arranca ele daí, bota um coração de carne disposto a crer e amar os outros. Senão não serve para o Senhor. Por isso qualquer sistema religioso tem uma dificuldade de conter Jesus. Jesus é a liberdade daqueles que sabem que transformar o seu interior. Porque religião se prende ao externo. Religião se manifesta através de ritos religiosos visíveis aos olhos, normas, preceitos que servem para controlar as pessoas. Religião é isso. E tudo isso só serve para talvez impedir o que realmente importa para o Senhor, que é o quê? A transformação necessária que vai no interior de cada um de nós. A verdadeira mudança que Deus quer ver na tua vida é uma transformação no teu coração em nome de Jesus. Tanto que para Jesus, o centro da nossa adoração não tem a ver com o templo. O centro da nossa adoração não tem a ver com o nosso culto. O centro não tem a ver com os nossos rituais, mas o centro da nossa adoração, aquela que Ele recebe, tem a ver com o nosso coração sincero, meu irmão, em nome de Jesus. Portanto, presta atenção, a questão é o estado do coração humano, como é que anda aqui dentro de nós, como é que anda a nossa adoração aqui dentro. No mesmo contexto aqui do Evangelho de Marcos, Jesus diz que é de dentro para frente, no coração humano, que procedem as más intenções, por exemplo. Por que ele disse isso? E ele diz também no capítulo 5 de Mateus, verso 8, o Sermão do Monte, que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, limpos por dentro, se achegarão e poderão ver Deus. Percebe que aqui não tem aparência, tem verdades? Aqui não tem aparência, tem essa coisa. Pensa comigo, como é que nós podemos e temos como nos aproximar de Deus? Deus nos conhece como? Por dentro. Ele quer transformar a casca. Ele quer transformar de dentro para fora. E quando chegar na casca, está tudo bem. Mas se não transforma aqui dentro, vai ficar lutando com a casca e não muda. E adora o Senhor e não resolve. Você entende isso? O problema é esse. Você compreende o problema? É fundamental que a gente entenda. As religiões estão doidinhas para mudar a tua roupa. A religião está louca para mudar o seu cabelo, a sua comida, a sua bebida. Ai, isso é pecado. Ai, a festa junina, meu Deus, santo. A gente está doido com esse negócio. Isso é coisa de religião. Meu irmão, Jesus não é isso. Não é nada disso. Não adianta essa cara de santarrão aí. Não adianta essa, sabe? Se dentro não tem a essência do que Ele espera, meu irmão. Para Ele não adianta nada do que vai do lado de fora, se não transformar a verdade do que vai dentro de nós. A essência do que nós somos como seres humanos.
Ele conhece o caos que habita dentro de cada um de nós. Ele conhece porque foi Ele que fez. Ele conhece os medos que impulsionam aquilo que a gente faz. E eu queria dizer para você, se o mundo tem se formado, e tem formado algo de umas pessoas preocupadas com superficialidades, só Jesus pode nos curar de toda a superficialidade. Jesus não quer ser um verniz, não, uma casca religiosa. Ele quer transformar, curar e salvar o mais profundo do nosso ser. Compreende isso? Fundamental, meu irmão. Nós não podemos nos enganar, como diz a palavra que a Paloma leu aqui. Você está enganando a você mesmo. Não. Tanto que Jeremias 33, Deus diz assim, ó: porei as minhas palavras no íntimo deles. Vou repetir. Porei as minhas palavras aonde? No ouvido? No íntimo deles escreverei aonde? Nos seus corações, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Tem um projeto, a palavra de Deus no nosso íntimo, transformando o nosso coração. Você compreende isso? Salmo 119, versículo 11, diz assim, ó: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Olha que lindo isso. Por isso, meu irmão, Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o quê? O meu endereço? Não, o meu coração, e vê se em mim existe alguma conduta que te ofende. Algo que te ofende. Olha aqui dentro, Deus. Esse cara afunda tudo aqui, cavuca aqui dentro e vê o que tem de errado em mim. Por isso que, presta atenção, o mundo está estranho. Por quê? Porque o mundo está baseado em aparências. E estão querendo levar isso para a nossa vida com Deus. Esse mundo precisa ser salvo. Mas a salvação do mundo principia com a salvação das pessoas. Você precisa compreender isso. Se não tiver salvação dentro de nós, o mundo vai continuar ou pior do que está. Jesus deseja nos salvar desse perigo da exterioridade, da casca, que tem intenção de nos desviar do que realmente importa para Deus. Estão querendo desviar nossa atenção para o que realmente importa. Por isso também, para Jesus, o culto verdadeiro não passa por cerimônias tão pomposas, por milhões de seguidores de templos suntuosos, por uma religião centrada na exterioridade, na aparência. Mas o culto ao Senhor passa por um coração e pela vida de cada homem, de cada mulher, que deseja adorá-lo em espírito e em verdade, não em aparência, em nome de Jesus. Amém? Compreende? Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Jesus, eu adoro o Senhor nesse monte aqui, nesse templo, no templo de lá. Falei, filho, não tem templo. Esquece esse negócio. Deus quer adoradores aqui dentro, ó, em espírito e em verdade. É isso que importa para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Entende aqui o que incomoda Jesus? Vou dizer uma última que deixou ele contrariado. Porque presta atenção naquilo que Jesus não gostou. A nossa tradição nunca será mais importante do que alimentar quem tem fome. A nossa tradição pode ser o que for, nós temos uma também, mas ela nunca pode ser mais importante do que alimentar quem tem fome. Nunca. A coisa da injustiça que já foi dita aqui hoje, né? A injustiça que tem que nos incomodar. Porque diante de uma comitiva religiosa, cheia de julgamentos sobre rituais vazios, Jesus fica irritado, mas veja, ele conhecia aquele povo, o coração daquele povo mais do que ninguém. E ele sabia que aquele povo falava muito, mas não fazia nada por ninguém. Mateus 23, versículo 4, fala desses homens, fariseus, mestres da lei, religiosos. Eles, esse povo, Jesus diz, atam fardos pesados e o colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo sequer para mover. Se Tiago diz que a única religião que existe para Deus é a que cuida dos órfãos e das viúvas, em Mateus 23, versículo 14, Jesus diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações para dizer que vocês são de Deus. Você está entendendo aqui o que Jesus está? Jesus conhecia, Jesus sabia tudo. Por isso, queridos, diante desses mesmos religiosos, Jesus fica tão incomodado. Porque eles falavam das suas tradições, mas não moviam um dedo sequer para ajudar alguém. E eu oro, e eu vejo, e penso, o que para Deus importa mais? O que para Deus é mais importante? Comer com as mãos sujas. Por quê? Porque trabalhou, porque ajudou, porque reconfortou, porque curou, porque alimentou, porque fez a obra, ou
comer com as mãos limpas, porque não fez nada por ninguém, não fez nada pelos outros. Eu quero congregar com um povo que tem as mãos sujas de gente aqui nesse lugar. Suja de ajudar quem está passando fome. Suja de dar banho em quem não tem água para tomar banho. Eu preciso disso, querido. Os religiosos tinham mãos limpas. Sabe por quê? Porque não se envolviam com a necessidade e a dor dos outros. Esse crente não serve para Deus. Esse crente cheio de religião, cheio de doutrina, cheio de julgamentos. Certo? Mas que não sai da tua cadeira para ajudar ninguém. Esses crentes não servem para o Senhor. Mãos limpas porque não são estendidas para ninguém. Não tocam a necessidade das pessoas. Essa mão não serve para Deus. Na semana a gente falou aqui que Deus, você sabe que Deus é espírito, né? Sempre. Mas aqui nesse mundo, o mundo é físico, né? E uma mão física precisa ser estendida para os outros. Cadê essa mão? Deus é espírito. Sabe como é essa mão? Levanta a mão assim. Levanta a mão assim, crente. Está aí ela. Está aí a mão que Deus quer usar para ser estendida na vida das pessoas. E se tiver que sujar para ajudar, nós vamos sujar. Em nome de Jesus, amém? Porque vale mais ter mãos sujas do que tê-las e não usá-las. E não fazer nada com elas. Isso é importante demais, meu irmão. O que adianta a religião, os seus rituais, a purificação, se as mãos não são estendidas para ajudar quem precisa? Presta atenção. As religiões têm as suas tradições. Nós também temos a nossa. Nós temos a nossa tradição, está tudo bem. Mas tradição não pode nos impedir de cumprir o que para Jesus tem que ser a nossa primícia. Você tem que entender o que é mais importante, o que importa mais para Jesus. O que é fundamental nessa coisa chamada Deus. Tradição que serve nos aproxima de Deus, senão não serve para você. Sabe porque eu sou crente, eu vou na igreja, então tem umas tradições. Então, mas isso serve, não sei. Isso te aproxima de Deus ou te afasta do Evangelho? Tradição que serve nos faz ser mais solidários, nos faz ser mais misericordiosos, nos faz ser generosos. Isso é a tradição que importa. Algumas tradições dizem, por exemplo, que você tem que acender a vela. Outra diz que você tem que ter um crucifixo no pescoço, na parede da sua casa. Outra tradição diz que na Semana Santa você não pode comer carne vermelha. Outra diz que na Santa Ceia você só pode tomar se você for batizado. Tradições, interpretações. Agora, eu fico pensando assim, você acha mesmo que Deus está preocupado com alguma dessas coisas? Você acha mesmo que você vai chegar no céu e Deus vai falar assim, nossa, você tomou a ceia, nem é. E você pecou aquela semana? Meu irmão, você acha mesmo que Deus está olhando para isso? Presta atenção em nome de Jesus, tem algo que importa mais. Queridos e queridas do Senhor, esse mundo caminha para um lugar estranho. Eu já estou indo para o final. Porque tem um projeto de esvaziamento do conteúdo das pessoas. Estão querendo dizer que nós somos essa cara. Não, nós não somos não, em nome de Jesus. Com toda essa sedução de imagens e essa centralidade nas aparências, estão tentando nos esvaziar para fazer da gente oca. E pior, fazer de nós crentes ocos, sem conteúdo, servindo a Deus com rituais vazios. É muita falação sem nenhuma prática de vida. São templos enormes, suntuosos, lindos, mas cheios de pessoas vazias e depressivas, que ninguém ajuda ninguém faz nada. Gente do céu, que isso? Não. Hoje você está entendendo que com Jesus não existem superficialidades. Você compreende isso? Não existe superficialidade, porque Jesus não é aparência, Jesus é essência de vida salva. Jesus é conteúdo, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus não é casca, não, ele é conteúdo de vida. Ele quer nos preencher. Quarta-feira nós estamos meditando sobre o sentido da vida. Ele quer nos dar um sentido na vida, para que nós sejamos cheios e plenos de alegria daquilo que Ele tem para todos nós. Vida! Você entende isso? Então assim, glória a Deus. Aleluia. E assim nós que dele precisamos, né? Nós que dele queremos nos aproximar cada vez mais, nós temos que tomar posse do Evangelho, que está revelando um momento de Jesus um tanto quanto desconfortável, irritado. E se de minha parte é assim, ó, se Jesus está irritado, eu também estou, desculpa. Se Jesus não gosta, eu também não gosto. E aí, por isso eu partilho com você esse problemão na nossa vida, problemão de crente, porque nós não podemos cometer o despautério de achar que nós vamos ter uma religião desprovida de Deus. Isso não existe. Só tem sentido você estar aqui nessa manhã se o teu coração se encher com a presença de Deus na tua vida. Se você sentir o Senhor aí contigo, falando contigo, revelando a você algo que você precisa fazer. Senão não tem sentido a gente estar aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não podemos
vir aqui e não ter o Senhor tão pertinho de nós, porque Ele diz, com os lábios, tão longe, mas com o coração, precisa estar perto. É isso que nós precisamos em nome de Jesus. Nós não podemos nos conformar com religiões, porque a religião está muito preocupada em cumprir doutrinas. Mas eu vejo gente por aí, coando os mosquitos, engolindo camelo. Isso é religião. Preocupado com a roupa da irmã, mas deixando passar a miséria da falta de solidariedade com os doentes desse mundo. Com gente que precisa de oração, de abraço, de palavra, de cuidado. Coando o mosquito, engolindo o camelo. Gente assim, querido, vive longe de Deus. Mas você não, nós não, nesse lugar não, em nome de Jesus, amém? Nós temos um propósito criado no coração do Senhor para a nossa vida, e é nele que nós vamos seguir. Por isso, mais do que a nossa religião, nós queremos evangelho. E hoje nele nós aprendemos que jamais nós vamos cometer o pecado de substituir a vontade soberana de Deus por tradições humanas, sobretudo tradições a serviço de interesses outros. Não, jamais. A irritação de Jesus foi essa: vocês deixaram de lado a palavra de Deus e se apegaram às suas tradições humanas, e a palavra de Deus foi esquecida. Quem se apega a tradições humanas em detrimento do Evangelho, pouco a pouco vai se distanciando de Deus, vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo daquele que esqueceu, diminui o Evangelho a ponto de chega uma hora, ele é tão pequeno que não precisa nem se converter muito, sabe? Se converter é só, vou na igreja, estou convertido. Não, o Evangelho não é pequeno, o Evangelho é grande, o Evangelho diz grandes coisas de nós, e nós temos que, nós não podemos diminuir isso, tudo como parte desse relacionamento com Deus baseado em aparências superficiais. É um momento como nunca de uma igreja evangélica superficial e rasa. Meu irmão, você está diante de um Deus que se aprofunda, Ele mergulha nas profundezas da tua alma, Ele vai lá naquele lugar que te incomoda tanto, aquele que mexe com você, mexe com as tuas bases, Ele sacode o teu chão, você sai do culto constrangido, incomodado, sim, mas é para isso, porque Ele é Deus, Ele vai nas profundezas. E eu quero profetizar nessa manhã que sobre você será assim. Não é isso que estão dizendo aí não, porque o nosso compromisso é com o Evangelho, e por isso nós tomamos posse da palavra viva de Deus nessa manhã, porque nós aprendemos que palavras sem ação não geram vida. Você entende isso? Não geram vida. Aqui o nosso compromisso é para que a palavra de Deus seja viva. Como? Vivendo a partir do que ela nos ensina. Isso é fundamental, isso é o mais importante. Hoje nós aprendemos que para Jesus o que importa é esse princípio dessa interioridade, não é essa coisa religiosa, não. Nosso compromisso não é participar de uma religião, o nosso compromisso é por uma transformação profunda do nosso interior, do nosso caráter, da nossa essência, naquilo que nós somos. Por quê? Porque Ele nos conhece como ninguém, Ele sabe o que vai dentro. Eu sempre costumo dizer, não adianta contar a historinha bonita e triste para Deus, adianta? Porque Ele sabe o que vai por trás da sua historinha, Ele te conhece mais do que ninguém. E finalmente, querido, nós aprendemos hoje que tradições existem, nós temos a nossa, mas elas nunca podem ser mais importantes do que alimentar quem tem fome. E é isso que o Senhor quer fazer conosco em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque a gente acha? Não. Porque a gente quer aparecer? Não. Porque para Jesus, essa é a única religião que importa de verdade. Qual é a única religião que importa para Deus? Aquela que cuida daqueles que não têm ninguém por elas. Ainda essa semana, tudo isso é o que nós vivemos. Nós vivemos de semana após semana e vamos viver essa semana de novo, não é? Passo a noite ali, o meu amor, com a criança que não era para estar viva hoje. Você não está entendendo isso? Não era para estar viva hoje, mas está, porque o Senhor se importa com aqueles que têm um coração que olha para aquela situação e falam, isso não pode, isso não existe, porque não é vontade de Deus. E ela está viva para a glória e honra do nome do nosso Senhor, é por isso que nós oramos. Então, querido, essa religião que importa, e se importa para Deus, se está na palavra de Deus, tem que importar para mim, tem que importar para você. Você se importa? Você se importa? Você deseja viver isso? Então pode dar um glória a Deus aí e aplaudir o Senhor, porque Ele é bom em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Tua presença nessa manhã no nosso meio, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus, em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Tu és a luz que brilha
brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Aleluia. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Senhor nosso Deus, Jesus querido, aqui está a tua igreja, somos o teu povo, Senhor, reunidos neste lugar, nesta manhã, preparada pelo teu coração, de forma tão preciosa, graciosa, misericordiosa, Deus, em que a tua presença reina neste lugar. Nós principiamos aqui dizendo que nós precisamos sentir o Senhor, ver o Senhor, enxergar o Senhor, e aqui estamos nós, o teu povo, que através da manifestação do teu Espírito consegue te ver, Senhor, através da tua palavra revelada consegue encontrar o Senhor e a tua vontade soberana. Senhor, nós queremos orar para dizer que o teu reino venha sobre nós, porque nós somos o teu povo. Nós oramos para dizer que temos consciência de que nós somos a tua igreja, a tua comunidade reunida neste lugar, Pai. Por isso, Espírito de Deus, toma nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que quando o Senhor toma uma vida, o Senhor cura, o Senhor ensina, o Senhor transforma, o Senhor faz tudo necessário, meu Pai. Mas sobretudo toma nossas vidas, faz tudo isso, mas faça para fazer através de nós aquilo que é a tua vontade, Senhor. Sejamos, Senhor, a essência do teu evangelho neste mundo, Pai. Sejamos nós, eu, o meu irmão, a minha irmã, homens e mulheres, que são nesse presente tempo, as tuas mãos poderosas, a tua voz, os teus pés caminhando em direção àqueles que estão morrendo, Senhor. Dá-nos sempre uma palavra, Deus. Dá-nos sempre uma oração. Dá-nos sempre braços para abraçar, mãos estendidas, que aceitam
se sujar para ser, Deus, a tua vontade nesse tempo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para pedir ao Senhor que jamais o Senhor faça neste lugar uma reunião religiosa vazia, Senhor, mas que o teu Espírito nos encha de sentido, que o teu Espírito venha e nos renove, que o teu Espírito venha e nos encha, nos preencha com o teu vento impetuoso e nos impulsione a ser as tuas mãos, Senhor, os teus braços para esse mundo saber que neste mundo há Deus, que esse Deus se importa e que esse Deus pode sim escrever uma nova história de vida, salvos e salvas para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Sejamos nós instrumentos da tua salvação nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito de Deus, porque é uma missão que não faremos sozinhos, que é impossível para nós, mas assim como o Senhor tem feito neste lugar, que seja o Senhor a impulsionar-nos, a dar-nos força, vigor, sabedoria, disposição para renunciar a nós mesmos e ir, Senhor, em direção à tua vontade e ao teu reino. Faça o teu reino através de nós, Senhor. Faça a tua vontade através de nós. Venha, Espírito de Deus, e toma a tua igreja nessa manhã. Diga para o teu filho como ele é importante. Diga para a tua filha como o Senhor conta com ela para ser as tuas mãos neste mundo, Senhor. Diga para o teu filho, para a tua filha, o quanto o Senhor quer salvar, ajudar, curar, levantar, transformar, libertar, para que tudo em seu interior reflita, Deus, a tua vontade. Nós somos teu templo, tua morada, nós somos habitação tua, Espírito de Deus. Toma, Senhor, a nossa vida nessa manhã e faça através de nós a tua vontade soberana. E para isso nós oramos, Senhor. É por isso que nós oramos, com toda a gratidão deste mundo, com toda a humildade, porque fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que seja grande o nome de Jesus. Amém e amém.